Muito bem, pessoal. Então quer dizer que está se aproximando o dia do exame prático de direção. E hoje, o instrutor Mosael Rodrigues, instrutor teórico e prático, vai dar algumas dicas para preparar o seu emocional para o dia do exame, para você conseguir controlar o seu nervosismo, e ter uma visão prévia da realidade que você vai encontrar, principalmente para quem está fazendo o exame pela primeira vez. E aí sim, a gente sabe que a ansiedade às vezes pode ser um problema e um problema sério. Mas para evitar isso, para tentar controlar e colocar as coisas dentro de uma zona na qual a gente possa lidar com elas sem ser superado por elas, hoje eu quero passar algumas dicas então para você se preparar emocionalmente para o dia do exame. Vamos lá então, pessoal. Primeira dica: nervosismo é normal. Exatamente. Todo candidato que chega para o exame prático de direção, ele está nervoso. Não há como evitar. Inclusive, nós costumamos dizer que um certo grau de nervosismo até é bom, é benéfico. Por quê? Porque mantém o senso de atenção aguçado. A pessoa está mais atenta porque está preocupada, está nervosa. Tá? Então, é claro que existem os níveis de nervosismo que não são aceitáveis, porque eles são prejudiciais. Eles acabam prejudicando o aluno na hora de fazer uma manobra, prejudicando o aluno, fazendo com que ele esqueça algumas coisas que ele precisa fazer, aquele pisca, aquela sinalização de antecedência que não foi dada, que acaba comprometendo todo o seu exame. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro: nervosismo é normal. Você vai estar nervoso. Mas você tem que, se acaso você tem níveis elevados de nervosismo, e aí já misturado com a ansiedade, você realmente vai ter grandes problemas para controlar, esse nervosismo. Eu quero te dar algumas dicas para você conseguir talvez amenizar esse problema. Primeiro, procure, né, criar argumentos na sua mente que façam com que te deem mais segurança. E o melhor deles é o seguinte: se você está ali, é porque você é capaz. Quantos candidatos que a gente vê fazerem as aulas corretamente, fazer as manobras corretamente, tudo certinho, mas que chegam no dia do exame prático e acabam cometendo erros que não cometiam normalmente nas aulas. Por quê? Por causa do nervosismo e da ansiedade. Para evitar isso, você tem que crer na sua própria capacidade. O instrutor que instruiu você durante as aulas, ele observou o seu comportamento, ele observou, as manobras que você fez durante as aulas. E se chegou na última aula e ele disse: olha, eu te dou a aprovação, pode fazer o exame que vai dar tudo certo, é porque ele já verificou na prática a sua capacidade de fazer aquelas manobras. Porque o dia do exame prático não é diferente dos dias das aulas. As últimas aulas você faz exatamente aquilo que será exigido que você faça no dia do exame prático de direção. Portanto, você já fez as manobras, você já fez aquilo que será exigido. E se o instrutor deu ok, então quer dizer que está tudo ok. Você só vai ter que fazer mais uma vez, como se fosse uma aula normal. Aliás, com um detalhe, que é melhor ainda: é somente 1/3 da aula normal praticamente. São alguns 15, 20 minutos que você vai ser avaliado, vai fazer todas as manobras e ok, encerrou o exame e você estará aprovado se fazer tudo corretamente. Então a primeira dica é exatamente essa: nervosismo é normal, mas reúna argumentos na sua mente, para que dê segurança. E o melhor deles é exatamente esse: você já fez, você sabe fazer e você é capaz de fazer. Se você está ali, é porque você tem a capacidade para ser aprovado. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira dica. Vamos então para a segunda dica para o exame prático de direção, para quem quer controlar, ou trabalhar melhor o seu psicológico para acontecer tudo certo no dia do exame. Segunda dica importante: nós não temos como modificar as circunstâncias do local. O que isso quer dizer? Nós temos que enfrentar, o fato de que no dia do exame prático vai ter vários candidatos.
E os candidatos fazem o seu exame um após o outro. Então é normal que, se você ficar para, né, a metade ou, sei lá, para as últimas posições dos alunos que farão o exame, você vai se deparar com alunos que reprovaram, né? Você vai se deparar com reclamações, com tristeza, né? Com até mesmo indignações daqueles que não conseguiram passar no exame prático. Mas você tem que entender uma coisa: é inevitável que você encontre essas situações, tá? É inevitável. Mas o que você pode fazer? Não deixar, né, essa má experiência dos outros te afetar. Não deixar o problema dos outros se tornar o teu problema. Não deixar a reprovação dos outros se tornar a tua reprovação. Tome cuidado com isso. Você conhece a si próprio. Se você entende agora, assistindo esse vídeo, que experiências ruins de outros candidatos vão te atrapalhar, fique longe dessas pessoas. Quando você procure um local mais isolado e fique no seu canto, né? Tente manter o controle sobre a sua mente e não deixar então esses ruídos, né, essas circunstâncias desfavoráveis acabarem te atrapalhando no dia do exame, tá? Então a segunda dica é exatamente isso. Já que nós não podemos mudar as circunstâncias do local do exame, né, que você vai ter que esperar, vai ter vários alunos, várias coisas acontecendo, procure manter a sua mente isolada desse contexto. Deixe os problemas dos outros de lá, deixe as reprovações, eventuais reprovações dos outros de lá. Para você é totalmente outra realidade. Você não sabe as circunstâncias, você não sabe o que aconteceu especificamente naquele exame daquele que reprovou. Portanto, você não pode trazer a experiência dele para a sua experiência, para a sua realidade, porque são realidades diferentes, tá? Então, essa foi a segunda dica. Muito bem, pessoal. Então vamos para a terceira dica, tá? Para você preparar o seu psicológico para o exame prático de direção. Terceira dica que eu quero dar é a seguinte: deixe cada coisa no seu devido lugar. Dica importante para o exame prático de direção: deixar cada coisa no seu devido lugar. O que isso significa? Significa que quando você está fazendo uma coisa, você tem que se concentrar em fazer aquilo e não ficar antecipando a ansiedade de uma eventual manobra que você terá que fazer ali na frente. Nós sabemos que o exame prático de direção veicular, ele consiste em você fazer a manobra de estacionamento dentro das balizas, tirar o veículo das balizas, estacionar na frente e fazer um breve percurso, no qual você terá que fazer conversão à direita, conversão à esquerda, retorno de 3 pontos, né, mudança de marcha, redução de marcha, algumas manobras que, como eu já disse lá nas outras dicas, você já fez nas aulas, você já sabe fazer. Só que o que acontece às vezes e que causa algumas reprovações? O aluno que está extremamente ansioso com coisas específicas do trajeto que ele precisa fazer. E aí ele leva toda a sua concentração para aquele problema. Tá? Ele cria então essa imagem, né, desse problema que ele vai enfrentar por fazer determinada manobra. Alguns é já lá no começo da baliza. E aí, por estarem tão ansiosos em relação àquilo, eles acabam deixando de prestar atenção naquilo que eles estão fazendo. E aí é muito normal que acabe esquecendo de ligar um pisca, né? E aí o que acontece? Né? 3 pontos numa falta, e se você errar mais qualquer coisa, você comprometeu todo o seu exame. Portanto, é importante que você faça cada coisa no seu devido momento e se preocupe com cada coisa no seu devido momento. Quando está fazendo a baliza, você faça a baliza parte por parte, etapa por etapa, concentrando-se em cada uma delas. São 3 pontos que você precisa fazer corretamente, são manobras de volante que você precisa fazer corretamente, são as sinalizações com o pisca que você precisa dar corretamente. Então faça cada uma delas no seu devido tempo, preocupando-se com cada uma delas. Quando você sair no trajeto, faça cada quadra por vez, né? Preste atenção em cada quadra. Quando você chega num cruzamento, a parada obrigatória, o cuidado com os pedais, a sinalização feita de forma antecipada. Tá? Então deixe cada problema no seu devido lugar.
não antecipe o problema, tá? Se você tem uma dificuldade maior numa determinada manobra, que talvez vai estar lá na metade, né? Quem sabe o retorno de 3 pontos, vamos usar como exemplo, e talvez vai demorar um pouco até você chegar nessa manobra, entenda que, claro que quando chegar lá, você vai ter que ter uma preocupação um pouquinho maior se você tem dificuldade, mas não coloque todo o seu exame em cima de um ponto específico, que a probabilidade de você ter problemas de desatenção e esquecimento de alguma coisa é muito grande. Se você fixar, então, em pontos específicos, faça cada coisa uma coisa de cada vez. Quarta dica, então, para você preparar o seu emocional para o exame prático de direção. O que nós temos que levar em consideração nesse momento é o seguinte: é a forma como você encara este exame. Existem duas possíveis formas de você encarar esse exame. Uma pela ótica da dificuldade e outra pela ótica do desafio. Quem encara o exame prático de direção pela ótica da dificuldade, ele normalmente apresenta uma ansiedade excessiva e um nervosismo excessivo. Por quê? Porque ele se coloca numa posição defensiva, né? E essa posição gera muita insegurança. E ele fica inseguro em relação a praticamente todas as coisas, né? Ele fica inseguro em relação ao ambiente, tá? As pessoas que estão junto com ele fica extremamente inseguro em relação ao examinador, a postura do examinador, né? E aí ele parte do princípio de que o examinador está ali para puni-lo, o que não é verdade. O examinador está para apenas avaliar, né, a capacidade de fazer as manobras que são exigidas e que são necessárias para que a pessoa possa ter o direito, né, de dirigir uma habilitação. Tá? Então, quem encara o exame prático de direção sobre a ótica da dificuldade, geralmente tem grandes problemas no desenvolvimento do seu exame e geralmente acaba ficando pelo caminho e reprovando. Portanto, eu sempre aconselho os alunos, os candidatos, a encararem o exame prático de direção veicular pela ótica do desafio. É algo que você está ali para vencer, para superar. É como os jogadores de um time de futebol quando chegam diante de uma final de campeonato. Eles encaram essa final sob a ótica do desafio, porque afinal de contas o troféu está a poucos momentos de distância, né? A poucos minutos de distância. Então eles precisam dar o máximo de si, eles precisam do empenho máximo, a atenção máxima, né? Desenvolver o melhor deles naquele momento do jogo, para que eles consigam os seus objetivos. Portanto, se você chegar no dia do exame prático de direção veicular com essa postura, você com certeza colherá bons resultados, né? Você vai olhar as dificuldades que você tem e vai dizer: olha, é isso que eu preciso vencer. Agora eu tenho que vencer, né, as manobras de baliza. E eu vou vencer, eu vou superar, eu vou fazer aquilo, vou fazer acontecer. Tá? Então, quem tem essa postura de olhar o exame prático de direção veicular sobre a ótica do desafio, ele chega numa posição ativa, ele chega para vencer, ele chega para superar. Portanto, você deve tentar desenvolver esse tipo de comportamento, tá? Para encarar os seus problemas. Cuidado com essa posição extremamente passiva, né? Porque a passividade gera insegurança e a insegurança acaba ocasionando erros. E nós sabemos que a margem para cometer erros no exame prático de direção veicular é muito pequena. Tá? Então, faça desta forma, né? Chegue no dia do exame encarando de frente como um desafio que você tem que vencer. Tá? Você tem que superar as suas dificuldades, né? Alcançar o melhor de si naquele momento e você com certeza vai obter ótimos resultados. Você vai estar aprovado e vida que segue. Foi apenas mais um dos desafios da sua vida que você teve que vencer, você venceu e agora bora para o outro, né? Porque nós sabemos que a nossa vida é cheia de desafios, né? Todos os dias nós temos que vencer desafios, nós temos que ter essa postura de vencedor, essa postura de alguém que luta para obter as coisas que deseja. E aí sim,
nós conseguimos. Mas então, pessoal, essa foi mais uma dica para você preparar então o seu emocional para o dia do exame prático de direção veicular.